Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui com esta breve aula sobre a Lei Complementar número 241, 19 de janeiro de 2024, e trata basicamente sobre a organização e estrutura da carreira do professor do município de Natal, além de instituir o plano de carreira e remuneração destes profissionais. Faremos a apresentação dos 5 primeiros capítulos desta lei. Primeiramente, de forma bem objetiva, para não ficar lendo todo o texto, temos que, qual o objeto desta lei, né? Seria justamente o que eu acabei de falar, organizar e estruturar a carreira do professor do município de Natal, que abrange tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental. Instituir também o seu respectivo plano de carreira e remuneração. Importante destacar que a educação infantil e o ensino fundamental estão abrangidos. Em uma possível questão pode ser que diga lá abranja a educação básica, então isso fica muito genérico, porque a educação básica inclui também o ensino médio, certo? Então atenta a isso, é a educação infantil e o ensino fundamental. No artigo 2º tem o conceito, né? A lei apresenta o conceito de professor, que é o ocupante do cargo integrante da carreira do magistério público municipal. Cuidado também para não confundir, porque o nome magistério era usado antigamente, mas ainda se usa. A carreira do magistério é esse integrante, o professor, o conceito de professor, é aquele que ocupa um cargo nessa carreira do magistério público. Novamente, reforça a lei, né, que as funções do magistério referentes às atividades tanto da educação infantil quanto ao ensino fundamental. Lembre-se disso. Artigo 3º. O exercício do cargo do professor fundamentar-se-á, dentre outros, nos seguintes princípios. Então, aqui temos alguns princípios, né, que é bem comum, quem já tem conhecimento, ou mesmo já ouviu falar sobre outras leis da educação, sabe disso, né? Então, mas vamos reforçar aqui. Respeito ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, valorização da experiência extraescolar, respeito e valorização da diversidade étnica, racial, sexual e as crenças religiosas, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o conhecimento, a arte e o saber, liberdade de organização da comunidade educacional, respeito à liberdade e apreço à tolerância, garantia de padrão de qualidade, respeito ao estudante, sendo este considerado centro de ação educativa, como ser ativo e participante, construtor do seu próprio processo de conhecimento, com a participação da família, escola e comunidade. Aqui as três figuras, né? Família, escola e comunidade, definindo prioridades. E a gestão democrática do ensino público, certo? Então, continuando, vamos agora falar sobre as atribuições do cargo do professor. Então, eu até fiz um resuminho aqui ao lado. A atribuição, basicamente, são duas, né? Das funções de docência e funções de suporte pedagógico. E uma eventual questão também pode cobrar sobre essa diferença, né? De função de docência ou função de suporte pedagógico. Mas a docência, então, temos aqui colaborar com a gestão da unidade de ensino, a organização e execução de atividade de caráter cívico, cultural e recreativo, participar da elaboração do PPP, né, projeto pedagógico e do regimento interno, participar da elaboração do plano de ação, planejar, acompanhar e avaliar as práticas pedagógicas, registrar as atividades da turma, atender os estudantes no desenvolvimento das práticas educativas, sugerir alterações nos currículos, propor alterações no calendário escolar, contribuir para a elaboração de diagnósticos estatísticos educacionais, ministrar os conteúdos curriculares, participar dos conselhos da unidade de ensino, exercer outras atividades correlatas diretamente relacionadas com suas atribuições. Enfim, as funções de docência tá mais atrelada à prática mesmo da figura do professor no dia a dia, na sala de aula. Já as funções de suporte pedagógico, como já subentende-se pelo nome suporte, né? Tem a ideia de assessoramento, coordenar a organização e funcionamento das unidades, contribuir com o trabalho cotidiano, incentivar o desenvolvimento e avaliação de projetos, organizar com a gestão, sempre participando com outro elemento, né?
as reuniões pedagógicas, administrativas, assessorar, acompanhar, as palavras-chave, né? Acompanhar a aprendizagem dos alunos, participar da elaboração do cronograma de trabalho, participar dos conselhos da unidade de ensino, identificar junto ao corpo docente casos de estudantes que apresentam necessidade de atendimento especializado, ministrar cursos de formação docente com vista à qualificação do trabalho do professor, contribuir com a elaboração e execução de instrumentos e mecanismos de avaliação institucional, profissional e desempenho, colaborar na organização e nas atividades de comissões. A figura desse suporte pedagógico, novamente, reforçando, como o próprio nome diz, é dar esse suporte, que antes tudo ficava a cargo dos professores, né? Então, trazer essa figura específica de suporte pedagógico, dar esse apoio, esse assessoramento, auxiliando nas atribuições e deixando o professor um pouco mais livre e focado na questão da docência. Artigo 5º, passamos à frente, tem aqui a figura importantíssima e bem atual do professor do atendimento educacional especializado, né? Que fala, além dessas atribuições que a gente acabou de ver, tem ainda mais algumas atribuições, né? Que eu foquei aqui algumas delas por esses termos. Planejar estudo de caso, elaborar, executar e avaliar o plano de atendimento educacional especializado. Também colaborar com os demais professores com planejamento e avaliação do plano educacional individualizado. Então são dois planos distintos. E esse profissional específico, professor do atendimento educacional especializado, participa, né? Tem como atribuição participar. E ensinar e desenvolver as atividades próprias do atendimento educacional especializado, tais como, e aqui temos algumas, né? E sempre que você vê termos como tecnologia assistiva, educação especial, sabe que está se referindo a este profissional de educação especializada. Por último, temos ainda também o capítulo 3, que vai falar de princípios básicos, né? São dois, cuidado para não confundir, na carreira, né? A profissionalização. O que é a profissionalização? Esse princípio, né? Tem a ver com a dedicação, magistério e qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho. E a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento. São dois princípios que se unem e estão atrelados, né? Profissionalização tem a ver com esse dia a dia, né? A carreira do professor, de estar sempre se dedicando ao magistério, se qualificando. E, em consequência disso, também se espera até a ideia de motivação, a gente ter a valorização. Por isso que um está aqui ao lado do outro. A valorização do seu desempenho, da qualificação, né? E do conhecimento deste professor. Do regime jurídico, aqui o capítulo 4, né? Vai falar que é o estatutário. Tá aqui eu grifei, para reforçar. Pode ter uma questão que pergunta qual é o regime jurídico do cargo de professor, né? É o estatutário. E subsidiariamente, né, no que faltar essa lei, a gente aplica o quê? O regime jurídico dos servidores públicos municipais, do município, né? Como a reforça aqui, naquilo que não seja incompatível com o dispositivo da presente lei. Por último, vamos ao capítulo 5, que vai falar sobre o provimento do cargo, né? Sabemos que os requisitos essenciais para a investidura, né, nesse cargo é ser aprovado em concurso público, ter diploma de formação em curso superior de licenciatura, não é tecnólogo, não é bacharelado em licenciatura, e o diploma tem que ser reconhecido pelo MEC. E também o parágrafo 2º fala que o ingresso, né, do professor na carreira ocorrerá no nível inicial, aqui a letrinha N. Ao final da aula, ao final do texto, da lei, vai demonstrar todos os níveis, né? Então N representa o nível inicial. O prazo de validade de 2 anos, como fala com a própria Constituição Federal. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço.